Bom dia pessoal, então eu tô aqui para falar hoje um pouco para vocês sobre mind maps ou mapas mentais. Na verdade, eu acho que vocês já conhecem, né? Já usam de alguma forma ou de outra. Então eu dei uma pesquisada um pouco e nada melhor do que falar sobre mapas mentais usando um mapa mental mesmo, né? Então eu vou ir passando por esse emaranhado aqui, né, de coisas para falar que os mind maps são uma coisa legal, né, de se usar assim no dia a dia para diversas coisas, né? Porque eles podem ir em vários sentidos, né? Os mind maps eles podem ir na diagonal, eles podem cruzar todo aquele mapa ali, né? Eu posso fazer um zoom out, um zoom in, eu consigo navegar por ele de diversas maneiras. Diferente, por exemplo, se a gente for navegar por uma lista, né? Em geral, quando a gente quer mapear ideias, a gente usa as listas, né? Checklist ou, enfim, como se fosse uma lista de supermercado, de coisas que a gente tem que fazer, né? E essas listas, em geral, elas vão num sentido único, né? O Prez está enchendo o saco aqui. Elas vão num sentido de cima para baixo, né? Elas têm mais ou menos, elas são unidirecionais, diferente desses mapas, né? Então, na verdade, eu queria falar também que esses mapas, eles são uma representação gráfica, de uma forma ou de outra, do nosso pensamento, né? Na realidade, eu acredito que o nosso pensamento, né, os neurologistas, as pessoas que estudam a mente devem ter chegado a essa conclusão, ele é muito mais complexo, ainda mais complexo do que isso aqui que eu estou mostrando, né? Aqui já parece um emaranhado de ideias, mas de qualquer forma é uma representação gráfica do nosso pensamento, ela resume, né, as nossas ideias. Por exemplo, uma forma que a gente pode usar os mapas mentais é para fazer a engenharia reversa de problemas, né? Porque boa parte acontece muitas vezes quando a gente está desenvolvendo software ou enfim, ou a gente é requisitado para resolver um problema, a pessoa que vem com essa demanda, às vezes elas nos apresentam um problema já com uma solução pronta, né? Olha, eu tenho esse problema e eu tenho essa solução. Então, ou seja, na realidade ela não está requisitando que a gente solucione aquele problema, ela já está, na realidade, dando a nota, assim, olha, está aqui o problema e está aqui a solução. Às vezes sem te dar uma margem para tu pensar, tá, mas é esse mesmo problema, o problema é sério, a gente tem um problema, às vezes as questões podem nos levar a esse tipo de conclusão, né? Por exemplo, aqui, se a gente for fazer uma engenharia reversa, eu estou sem dinheiro, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso aumentar meu salário. Por exemplo, esses dias eu vi uma reportagem que era um cara dizendo assim, olha, eu ganho 8 mil reais, mas 8 mil reais não dá para fazer as coisas que eu quero, enfim, né? 8 mil reais não é um bom salário, né? E basicamente era, enfim, era uma reportagem falando de uma coisa que na nossa realidade é um absurdo, assim, né? O cara ganhar 8 mil reais diante da condição de muita gente que não ganha nem 800 reais, o cara dizer que 8 mil reais é pouco, às vezes é meio absurdo, né? Então, se a gente for fazer a engenharia reversa desse problema, a gente pode ver às vezes que antes disso, antes do cara dizer que 8 mil reais é pouco, ele gastou todo o dinheiro com, sei lá, com computador, com aplicativo, com carro, com coisas que às vezes eram supérfluas, né? E mais ainda, mais adiante a gente vai ver, pô, esse cara que fala que não tem dinheiro, que está com problema, ele recentemente ganhou uma bolada, ganhou uma herança, né? O cara tá com uma poupança cheia, tava com a poupança cheia de dinheiro, mas acabou gastando tudo, né? Isso é uma situação hipotética só para mostrar como a gente pode chegar às vezes na raiz de um problema que de repente não existe ou que tem uma causa muito distinta daquilo que a gente apresenta quando o cara diz, olha, esse é o problema e essa é a solução. E daí, se a gente partir desse princípio, a gente pode ver que, não, por que ele não investiu esse dinheiro dele num fundo de renda fixa, ou na bolsa, ou o que quer que seja? E aí esse dinheiro poderia começar a render,
E aí sim o cara podia aproveitar o dinheiro sem necessariamente ficar se queixando que eu estou sem dinheiro, né? Então isso é só para dar um exemplo de como às vezes essa representação gráfica, essa representação do mapa pode nos levar assim a entender melhor um problema, a fazer essa engenharia, que eu chamei de engenharia reversa, né? Por exemplo, a gente também pode usar o mapa mental, para coisas específicas, como usar numa reunião, né? Olha, nessa reunião hoje a gente vai falar sobre determinado assunto. Tá, mas antes daí alguém chama a atenção para si e diz, olha, só um pouquinho que eu tenho que contar uma piada antes, daí a gente sabe como é que é reunião, o cara desvia a atenção, vai falando de uma outra coisa e fala sobre o jogo de futebol, e daí aquela coisa assim no meio da reunião, ele pensa, putz, que merda, não sei se podia falar merda, né? Agora já falei. Tá sendo gravado fica mais feio, né? Mas e o cara, no meio da reunião, todo mundo focado, aí chega um cara e desvirtua e chama para um outro assunto, né? Ele fica, perdeu o rumo a coisa, né? De repente, se tu usar um mapa mental, assim, tu pode te dar o direito, às vezes, de desvirtuar um pouco a conversa, assim, porque aquilo está sendo representado graficamente ali, e se o cara desvia um pouco do assunto, ele sabe que ele pode voltar, né? Do que a gente estava falando mesmo? Enfim, a gente estava falando depois da piada sobre o jogo, a gente voltou a falar sobre os novos projetos, né? Era sobre isso que a gente estava falando, sobre a nova funcionalidade do nosso software, sobre uma estratégia da empresa para o ano de 2012, 2013. Então por aí vai. Então na realidade ele acaba sendo uma representação que a gente usa para poder voltar atrás assim, em algumas coisas, assim, fazer um rollback. Enfim, vamos voltar lá para aquilo que nos interessava. E aliás, falando na questão de problemas, né, dessa questão da engenharia reversa, às vezes a gente pode também usar esse mapa para a gente chegar a uma conclusão de que o nosso problema não é tão grande quanto a gente pensa, né? Às vezes a gente pensa, o nosso software é muito grande, ele é muito complexo, o que a gente faz só construindo ele do zero de novo? Como é que a gente faz ele para ele ficar simples, né? E às vezes a gente usa até de uma forma meio negativa, assim, está muito complexo, que droga, não dá, assim não dá mais para aguentar, né? Mas aí puxando as ideias, a gente vai vendo que, na verdade, ele já tem uma penca de usuários, uma penca de gente usando, então não está tudo errado, não está tudo assim, né, perdido, né, na verdade. E isso é muito bom, né? Então a gente vai vendo que, né, ele ficou grande porque, na verdade, tem toda uma história atrás dele, né? E a partir disso a gente pode ver também que em vez de problema, a gente tem um desafio, né? Como é que a gente pode fazer para tornar ele simples, né? Como é que a gente pode fazer um passo a passo, né? Aqui em cima tem uma parte, por exemplo, se a gente vai escolher uma linguagem de programação, né? Versão 1, versão 2, depois a gente faz um fork. Como é que isso se relaciona, por exemplo, com as atualizações que vão tendo, se a gente abandonar o framework ou alguma coisa assim, né? E uma outra coisa, para finalizar também, que a gente pode usar esses mapas mentais, é para dizer que, além de legais, eles podem ser eficazes também. A gente pode usar eles como forma de documentação, né? Muitas vezes a gente quando a gente vai documentar alguma coisa que a gente está desenvolvendo, a gente usa um texto de, enfim, 10 parágrafos para dizer uma coisa que de repente a gente poderia dizer com um fluxograma ou um mapa mental, né? E que isso também, de certa forma, pode ser tido como uma documentação, né? Uma documentação auxiliar, talvez não a única documentação, mas digamos que a gente vá documentar isso para uso futuro, a gente pode anexar esse mapa mental para chegar à conclusão de que, na verdade, a gente também teve várias ideias e não precisar ficar retomando elas cada vez que aquela discussão voltar. Então, de certa forma, ele mapeia, né, também o processo de brainstorm, de ter ideias
E mesmo as ideias, aquelas que são escolhidas, as ideias que vão ser implementadas, elas estão ali documentadas de alguma forma. E é isso aí, pessoal.